É aí onde entra uma questão, Viviane, que eu gostaria que você problematizasse aqui, que é a questão do pensamento. Pensar é a coisa mais interessante, né, da espécie humana? Como é que você vê É a isso? nossa vocação, né? A gente não tem saída, porque nós recebemos muita informação do ser humano. É o ser mais complexo. Então você tem 5 sentidos no mínimo, né? Se não tiver o sexto. Então você recebe muita informação pela mão, pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, pessoas atentas mais ainda. Essas informações que você recebe, você é obrigado a processar e dar um sentido. Então tem vontades, tem desejos, tem paixões, tem coisas que você vê, tem coisas que você deve, outras que você gostaria. Então no meio disso você tem que processar isso adiante. Isso que eu chamo de pensamento. Agora, se você repete, se você tem aquelas canaletas da repetição, você é um ser que pode nascer e morrer sem pensar. Então o que é pensar? É ter conflito. Pensar é entrar em contradição, entrar nesse jogo e ter que ter uma saída para aquilo. Isso é muito interessante. Nós temos hoje cada vez mais um excesso, né, de informações, principalmente na rede, né, na internet, circulando. Isso significa dizer que nós temos pessoas mais informadas também? Não, porque na verdade eu sou fã da internet. Fã, é um novo poder, porque antes você não compartilhava informação e conteúdo qualificado. Quem cuidava disso era a universidade, e a universidade nasceu do convento, que é muro alto. Então a universidade, durante toda a sua tradição, ela não tinha mais muro físico, mas tinha muro conceitual. É o meu poder, né? E poder é isso. E hoje o poder é de todo mundo porque ele é compartilhado. Isso é uma grande coisa, como canaletas que eu chamo, como base que a internet tem. Porém, é preciso distinguir a informação. É preciso saber qual é a informação qualificada. Distinguir essa informação do lixo e da manipulação de informação que também tem na rede. Sim. Isso aí entra o pensamento. Pessoas capazes de pensamento, que não têm medo, elas pensam. Que o que tira o pensamento é a covardia. Então a covardia é você ficar sentadinho e compartilhando o que você recebe na rede social. Sim. Entendeu? Pô, você tem um mundo para pesquisar, para descobrir, para conferir, para saber. Não, eu fico sentadinha. Aí eu falo assim, mas se você que me mandou, lógico que é bom, nem confiro e manda adiante. Então a gente está num momento muito preguiçoso. Tem um mundo que a web nos fornece para descobrir, pensar, atuar, e a gente compartilha o que os amigos mandam. E foi assim que uma senhora foi assassinada a pauladas em São Paulo, né? Porque disseram que compartilharam que ela era uma sequestradora de crianças. Uma mulher no Brasil foi morta a pauladas diante dos filhos. Então eu acho que a gente é muito leviano hoje nas redes sociais. Esse é o problema. Nós temos na história, né, da filosofia, a afirmação da filosofia ali na polis, né, grega, que nos remete à formação de um mundo urbano. Né? O urbano parece que vai contribuindo para a formulação de um novo pensamento. Né? O urbano hoje, né, a cidade, ela continua sendo esse espaço, né, privilegiado, ou esse espaço do pensamento, porque nos parece que nós temos hoje muita intolerância, muita violência, muita desinformação, e o espaço urbano comunga um pouco dessas contradições. Como é que você vê? Eu vejo o espaço urbano hoje mais como um problema, né, do que como uma solução. Eu acho que é a solução. Por ser o problema, ele é a solução. É como se fosse um vértice, né? Então a cidade, o espaço urbano, ele é extremamente rico, porque ele obriga quem vive nele a encontrar formas circulares e sustentáveis. Porque hoje a gente explode o espaço urbano, com desigualdade social, especialmente, né? Com intolerância, e a intolerância tem muito a ver com niilismo, falta de expectativa. Isso tudo tem a ver com um sistema que vende o ruim porque vende. O ruim vende, a má notícia vende. Eu chamo dos urubus que ficam sobrevoando. Lucra muito, lucra a indústria farmacêutica, com medicação psiquiátrica, sabe? Muita gente lucra com essa coisa ruim que a gente está colocando no ar. Só que isso gera intolerância, isso gera ódio nas cidades. Então as cidades são um problema, porém por serem um problema, elas são a grande solução, que são as cidades sustentáveis. Se a gente conseguir resolver minimamente aquele caos que a cidade é, aí fica fácil. Porém o espaço do pensamento já não precisa ser urbano. Hoje a gente pode em qualquer lugar do mundo compartilhar o mundo, né? Isso me deixa muito feliz. Eu que gosto de ficar sozinha, acho uma beleza. Você tem um mundo, Sim. Articular o mundo na web, né, na internet. Quando a gente pensa nessa questão do urbano, do espaço, né, de interação entre as pessoas, nos vem também esse conceito do espaço público, né, que é também uma formulação, né, grega, romana, e que nos chega até aqui.
Você acha que o Brasil tem realmente valorizado, trabalhado com isso, o espaço público? A gente continua tendo esse conflito do público, do privado, principalmente nos municípios, né? Porque é o local onde as pessoas vivem, né? Eu acho que esse é um problema bem brasileiro, de confusão entre o público e o privado, de várias maneiras. A gente tem o Estado que não valoriza o público, que não cuida do público como deveria. Mas nós temos a população que não valoriza o público, porque também não protege o seu espaço público, né? Então, de verdade, a gente só vai ter um espaço público de qualidade quando a gente conseguir uma conexão entre o público e o privado, e não uma oposição. Por quê? Se os recursos que ainda, no modelo que temos, né, pode ser diferente, se os recursos vêm pelos impostos, que quem paga no Brasil são os pobres, né? Quanto mais pobres, mais paga imposto. Se nós pagamos tanto imposto no que bebe, no que come, tudo a gente paga imposto. Esse imposto precisa ser investido de uma maneira correta, mas esse dinheiro só vai ser investido corretamente se tivermos os olhos da população vigiando e monitorando. Antes não dava para fazer isso, hoje dá, um a um, porque nós temos câmeras, a gente pode ir de casa com aplicativos, a gente tem tecnologia social para dominar os espaços públicos. Então, é o uso do espaço público. As possibilidades de fiscalização, de vigilância. Exatamente, porque nós estamos numa sociedade horizontalizada. O poder não é mais uma pirâmide. Então, não adianta tirar um presidente ou deixar um presidente, não é isso que muda nada. A gente está vivendo isso no Brasil hoje. Não é essa a questão. Então, não é numa casa pegar antigamente o pai, né? Era o problema, tira o pai. É a mãe, tira a mãe. Sim. Então, vai tirando, não tem solução. Então, é uma relação que tem que ser mais... como eu vou falar que o Michel Foucault falava das veias, capilarizada. Sim. Todo mundo tem sua parte. E sinto que no Brasil, além do poder público tradicionalmente desfazer o espaço público, a população não cuida como... Eu acho que a gente não tem o carinho que deveria pelo espaço público. Deveria estar tendo. Pelo menos na cidade grande, sim, no espaço urbano. Viviane, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se, né? E hoje nós temos cada vez mais, né, a manifestação do poder das mulheres, do protagonismo da mulher. Você, quando fala das tuas referências, do teu pai, da tua mãe, como é que você vê hoje o papel da mulher, e você como pensadora? As mulheres estão pensando mais, estão tendo mais atitude, essa ideia de que a mulher pode ser o que ela quiser ser. Como é que você vê essas manifestações? Eu acho um problema, porque ninguém pode ser o que quiser ser. Nem mulheres, nem homens. Eu acho um pouco arrogante isso, entende? Sim. Eu vejo isso um pouco me incomoda, porque assim, há um protagonismo feminino, às vezes um pouco exagerado, tipo, mas eu tenho direitos. Espera aí, mas quem tem direitos? Ninguém tem tantos direitos. Vou te dar um exemplo. Sim. As mulheres têm todos os direitos de se afirmar, sim, mas tem direitos de crianças. Uma mulher, quando é mãe, o pai também é igual, o homem é igual, é porque falamos de mulheres. Sim. Eu não posso dizer que eu tenho direito. Se eu sou mãe, eu tenho deveres como mãe. Uma criança precisa da família. Então, hoje, quem cuida das crianças? Ninguém cuida das crianças. Os homens não cuidam porque nunca cuidaram, as mulheres não cuidam porque também não querem mais fazer esse espaço. Então, se torna uma coisa meio estranha. Eu adoro a luta feminista. Eu acho que minha mãe era feminista. Eu sou pós-feminista. Eu cresci numa casa que eu era proibida. Eu cresci numa casa em que ser mãe era um problema, ter filhos era um problema. Eu tinha que ser livre, trabalhar e não depender de homem nenhum. Eu fui criada para lutar contra os homens. Por isso que eu tenho uma visão um pouco diferente. Acho que a luta das mulheres tem que ser muito revista e muito cuidada. O ser humano não tem liberdade na vida. Nós somos feitos de limite. Tudo que a gente faz na vida dá conta do que tem que cuidar. A vida é muito restrita. Tem uma frase que eu uso no meu livro que é assim: nós somos tão frágeis que basta uma gota de orvalho para nos destruir. Pensa na natureza, pensa o que somos. Então, me incomoda lutas pela liberdade, sabe? Eu acho que as mulheres merecem condições iguais aos homens, de trabalho que não tem, sabe? O salário das mulheres não é igual ao dos homens, o espaço do corpo da mulher não é respeitado como o dos homens. Sim. O homem pode ter um monte de mulher, a mulher, se tiver um monte de homem, vira uma menina. Então, isso realmente me incomoda, mas acho que a gente tem que colocar a luta das mulheres na luta da existência, e a luta da existência é a luta do compartilhamento, e não da imposição de uns sobre os outros. Chega de se impor, vamos compartilhar. Sim. Os homens são legais pra caramba, eles estão do nosso lado. Os homens sofrem muito também, não só as mulheres. Sim. Vamos colocar isso num lugar só.
Eu sinto um pouco de incômodo, as meninas muito novas entrando numa... Meu filho falou um nome que eu não sei, que é um feminista muito exagerado, sabe? Sim. Eu acho que isso leva à luta de conflito. Radicaliza demais. Não me agrada. Eu acho que tem que ser feliz todo mundo junto, compartilhando. E... Você colocava pra gente que vai se tornar mãe um pouco mais tarde dentro dos padrões que se estabeleceu. Né? Na curva já. Na curva. Como é que é essa experiência, né, da mulher pensadora que é mãe? Como é que você experimenta isso? O que é ser mãe também nesse país? Porque eu acho que isso que me quebrou, sabe? Me quebrou muito. Eu sempre fui muito isso. Não quero ser mãe, não quero ter filhos, quero liberdade, sempre tive isso muito marcado. Eu fui mãe porque eu namorei e casei com um homem que queria muito ser pai. Ele insistiu, eu falei... Foi meio assim, é verdade. E depois eu fui tomada por uma maternidade que tomou conta de mim. Então eu falo ainda bem que eu experimentei isso, sabe? Sim. Que é a sensação de normalidade, de você ser ninguém. Eu adoro ser ninguém. Ser mãe é só você ser uma árvore parada, com um filho brotando, aquela passividade de ser mãe. Esperar, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, você tem que esperar. Viver, mas você tem que esperar. Então eu gosto muito disso. E eu, hoje, quanto mais a idade passa, pra mim, fiz 52 anos, depois de 50 mais forte, eu acho mais interessante a gente realmente encontrar um lugar no mundo em que você se coloque dentro de uma... Porque harmonia é uma palavra muito, muito forte, mas eu quero afirmar a vida, eu não quero lutar contra nada, estou muito cansada desse conflito que a gente vive, de que tudo para ganhar tem que ganhar de alguém. Por que não compor? Por que não fazer acordos? Passa por um pouco o conceito de prudência, uma espécie de prudência? Não, eu sou muito imprudente. É que eu acho que o mundo que está tão imprudente, a gente funciona meio no oposição. Excessivo, talvez? A gente tem o terrorismo como a marca, né, da intolerância. Sim. O mundo é muito intolerante. Eu já fui muito intolerante. Eu sou ainda intolerante, entende? Sim. Então eu acho que a gente tem que realmente... O momento é muito tenso para a intolerância. As coisas estão realmente num momento muito difícil. A gente vive um momento de exceção gravíssimo. Quando um rapaz pega um caminhão e entra no meio de uma população e mata mais de 80 pessoas, ele está ensinando o mundo inteiro que para destruir é muito simples. Como se prevenir contra alguém numa multidão com um carro para matar? Sim. Então isso, a intolerância hoje, as pessoas que se ligam ao Estado Islâmico, elas estão se ligando porque elas têm uma vontade, mas não tem institucionalidade não. Então a proliferação de loucura, sabe, de intolerância é muito grande. A gente tem que fazer o caminho inverso. Esse desafio passa pela educação, né? Em 2013 você publica o resultado de entrevistas diversas, né, com vários pensadores brasileiros. E nessa obra o título A Escola e os Desafios Contemporâneos. Né? O que é que você vê hoje a escola, especialmente a escola pública, né? Qual é o grande desafio que a gente tem na escola? Na escola pública, o desafio, privada também, sim, mas na escola pública o desafio é a qualidade, porque o maior desafio da educação pública era o acesso. A gente não tinha vagas, as mães dormiam na fila, né? Então esse acesso demorou nos últimos 20, 25 anos, ele foi sendo tratado. Então hoje é muito raro você ter falta de acesso, mesmo porque o índice de natalidade caiu significativamente. Então você tem mais oferta que foi criada e menos demanda. Todo ano diminui o número de crianças com 7 anos que entram no primeiro ano. Então as turmas vão diminuindo, porque realmente há uma queda da taxa de natalidade, né? Então isso fez com que a gente tenha acesso. Agora, qualidade é outra coisa. Qualidade é uma educação é uma educação que estimula o pensamento. Só que isso ninguém no mundo sabe. Não é o Brasil que não sabe. Por isso tanta intolerância. Então, se a gente hoje tem conteúdos disponíveis na internet o tempo inteiro, todo tipo, de construir bomba, de ser terrorista, de ser bacana, de fazer tudo, para que serve a escola? A escola serve para ler, a escola serve para interpretar, a escola serve para ensinar a propor direções. Então é como se hoje todo mundo tivesse que ser uma liderança, não tem mais ninguém que não possa ser, tem que ser líder todo mundo de si mesmo. Sim. Então isso é novo, isso a gente não sabe no Brasil. Infelizmente a qualidade é muito ruim, mas isso também não é só característica nossa.